Olá! Este é o canal Alimentação Ancestral, onde redescobrimos juntos como nossos ancestrais viviam com mais saúde e em harmonia com a natureza. A natureza não faz milagres, faz revelações. Carlos Drummond de Andrade. A história do vinho remonta a milhares de anos atrás, sendo uma das bebidas alcoólicas mais antigas da humanidade. Existem evidências arqueológicas que indicam que a produção de vinho começou na região da Geórgia e do Irã há cerca de 8.000 anos atrás. Ao longo dos anos, a produção de vinho se espalhou pelo mundo, com destaque para a região do Mediterrâneo, que se tornou uma das principais produtoras de vinho da antiguidade. Os gregos e os romanos foram importantes disseminadores da cultura do vinho, produzindo e comercializando a bebida por todo o Império Romano. Durante a Idade Média, a produção de vinho se espalhou por toda a Europa, com mosteiros e abadias desempenhando um papel importante na preservação da tradição vinícola. Foi nessa época que surgiram as primeiras regiões vinícolas especializadas, como a região de Champagne, na França. No século XVIII, com o desenvolvimento de técnicas de produção em massa, a produção de vinho se tornou mais acessível e popular, alcançando uma ampla variedade de consumidores. A partir daí, surgiram as primeiras vinícolas comerciais, que produziam vinhos em grande escala. Atualmente, o vinho é uma das bebidas mais populares do mundo, com uma variedade de estilos e sabores que refletem as diferentes regiões e tradições vinícolas ao redor do mundo. A produção de vinho é um setor econômico importante em muitos países, com regiões como Bordeaux, Napa Valley e a região do Douro sendo famosas por seus vinhos de alta qualidade e prestígio. O processo de produção de vinho envolve várias etapas, desde a colheita das uvas até o engarrafamento do vinho pronto. As etapas principais do processo de produção de vinho são as seguintes. Colheita das uvas. A colheita das uvas é realizada quando elas estão maduras, geralmente no final do verão ou início do outono, dependendo da região vinícola. As uvas são colhidas à mão ou com o uso de máquinas. Prensagem. As uvas são prensadas para extrair o suco, que será fermentado para produzir o vinho. As uvas brancas são prensadas imediatamente após a colheita, enquanto as uvas tintas passam por uma etapa adicional de remoção das cascas. Fermentação. O suco das uvas é fermentado para transformar o açúcar em álcool. A fermentação pode ocorrer em tanques de aço inoxidável ou em barris de madeira, dependendo do tipo de vinho que está sendo produzido. Envelhecimento. O vinho é envelhecido em barris de madeira ou em garrafas para desenvolver sabor e complexidade. Alguns vinhos são envelhecidos por vários anos antes de serem engarrafados e comercializados. Engarrafamento. O vinho é engarrafado em garrafas de vidro e rotulado antes de ser comercializado. O processo de produção de vinho varia de acordo com o tipo de vinho que está sendo produzido e a região vinícola em que ele é feito. Por exemplo, alguns vinhos, como o vinho do Porto, passam por um processo de fortificação, onde são adicionados aguardente para interromper a fermentação e manter um pouco de açúcar residual no vinho. Outros vinhos, como o champanhe, passam por uma segunda fermentação na garrafa para produzir as borbulhas característicos. Em geral, a produção de vinho é um processo complexo e delicado, que requer habilidade e atenção aos detalhes para produzir vinhos de alta qualidade. Existem diversas razões pelas quais alguns vinhos são mais caros do que outros. Aqui estão algumas possíveis explicações. Variedade de uva. Algumas variedades de uva são mais difíceis de cultivar do que outras, ou são mais raras, o que aumenta seu preço. Além disso, algumas variedades produzem vinhos mais complexos e de melhor qualidade, o que também pode influenciar no preço final. Região de cultivo. As condições geográficas, climáticas e geológicas do local onde as uvas são cultivadas têm um grande impacto no sabor e qualidade do vinho.
Algumas regiões são mais propícias ao cultivo de uvas de alta qualidade, o que pode tornar seus vinhos mais caros. Processo de produção. A produção de vinhos finos pode ser um processo demorado e complexo, envolvendo técnicas avançadas de vinificação, envelhecimento em barris de carvalho e outras práticas que agregam valor ao produto final. Marca e marketing. Algumas marcas de vinho têm reputações estabelecidas de alta qualidade, o que pode justificar seus preços mais elevados. Além disso, a publicidade e a promoção do vinho podem influenciar em sua percepção de valor e preço. Oferta e demanda. A lei da oferta e demanda também se aplica ao mundo do vinho. Algumas safras podem ser mais escassas ou mais populares do que outras, o que pode afetar o preço. Impostos e regulamentações. O preço do vinho também pode ser influenciado por impostos, taxas e regulamentações governamentais sobre a produção, distribuição e venda de bebidas alcoólicas. Esses são apenas alguns dos fatores que podem influenciar no preço do vinho. Geralmente, quanto mais complexo e sofisticado o vinho, mais caro ele tende a ser. No entanto, isso não significa que vinhos mais baratos não possam ser deliciosos e agradáveis ao paladar. O consumo moderado de vinho pode trazer alguns benefícios para a saúde, graças aos compostos presentes na bebida, como polifenóis e antioxidantes. No entanto, é importante lembrar que o consumo excessivo de álcool pode ter efeitos negativos na saúde, e que esses benefícios só são obtidos quando o vinho é consumido com moderação. Alguns dos possíveis benefícios do consumo moderado de vinho incluem: proteção cardiovascular. Estudos mostram que o consumo moderado de vinho pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames, graças aos antioxidantes presentes na bebida. Redução do colesterol. O consumo moderado de vinho também pode ajudar a reduzir o colesterol LDL, conhecido como mau colesterol, que pode aumentar o risco de doenças cardíacas. Melhora da saúde mental. Alguns estudos sugerem que o consumo moderado de vinho pode estar associado a um menor risco de depressão e demência. Prevenção do câncer. Alguns estudos sugerem que o consumo moderado de vinho pode estar associado a um menor risco de certos tipos de câncer, como câncer de cólon, de pulmão e de próstata. No entanto, é importante lembrar que o consumo excessivo de álcool pode ter efeitos negativos na saúde, como aumento do risco de doenças hepáticas, hipertensão arterial e câncer de mama. Além disso, o consumo de álcool pode ser perigoso para pessoas que sofrem de problemas de saúde como doenças hepáticas, pancreatite ou diabetes, e mulheres grávidas devem evitar o consumo de álcool completamente. Gostou? Deixe seu like, comente, dê sua opinião e compartilhe para ficar por dentro de novos vídeos sobre alimentação ancestral.